Boa noite, pessoal. Então, nosso trabalho é sobre a teoria de Debye-Hückel, né, para soluções não ideais. Quem fez o trabalho fomos eu, Jaqueline de Moura, e o Ronaldo dos Santos Júnior. Certo. Boa noite, pessoal. Nessa apresentação, então, a gente vai tratar sobre um modelo de solução não ideal, a teoria de Debye-Hückel. Então, a gente vai começar com uma contextualização, em seguida falar dos requisitos e o que é essa teoria de Debye-Hückel, trazer exemplos e aí depois falar da parte estendida da teoria. Na sequência, a gente fala das limitações e aí depois a gente faz uma comparação com a solução regular. Bom, então, como é que surgiu essa teoria de Debye-Hückel? Foi ali, então, próximo ao ano de 1923, onde os cientistas Peter Debye e Eric Hückel, após diversos estudos na teoria de arrênios, eles propuseram uma análise, uma solução para o comportamento não ideal de soluções iônicas. E essa teoria, então, ela propõe um cálculo do coeficiente de atividade associado a um íon em solução. Então, quais são as premissas dessa teoria? Então, como eu havia dito ali, ela trata ela descreve o comportamento de soluções não ideais eletrolíticas. Para adequar ao efeito da não idealidade, então, existe o conceito da atividade, que é um conceito de um coeficiente. O comportamento de não idealidade torna-se mais evidente em soluções mais concentradas, devido à presença da força eletrostática. E há nessa teoria o modelo de íon simplificado, ou seja, um íon central com uma carga discreta e os demais íons distribuídos ao redor como se fosse uma nuvem, né? Então, na figura aí abaixo, a gente consegue entender como que a teoria traz, certo? Bom, além disso, então, a teoria assume que há dissociações completas dos eletrólitos, os íons são cargas pontuais, não polarizáveis, e as interações entre íons são há apenas a força de Coulomb, né, que torna, então, a fase de não ideal dos eletrólitos. O campo elétrico criado por cada íon tem simetria esférica, e a constante dielétrica do solvente não é modificada pela presença dos solutos e é válida para soluções diluídas sem interferência das forças eletrostáticas existentes. Certo? Então, para o cálculo entrando agora na parte da matemática, da teoria, então a gente inicia pelo cálculo do coeficiente de atividade, né, que é chamada lei limite, que ela é válida para condições de diluição relativamente altas. Certo? E aí, então, a gente traz um exemplo, né, da aplicação da teoria. Nesse caso aqui, então, considerando a aplicação do sal simples, o KNO3. Então, a gente tem a força iônica, dada pela concentração dos íons potássio e o íon nitrato, certo? Na sequência, então, a gente tem para o nitrato de potássio mais o iodato de prata. A força iônica, então, é dada pelas concentrações dos dois sais, que é o parâmetro CKNO3 mais o CaGLO3. E aqui, então, a gente traz um gráfico que é da variação da força versus a concentração do KNO3, nitrato de potássio. Então, nesse gráfico demonstra que na medida que aumenta-se a concentração, aumenta-se a força iônica. E aqui, então, a gente traz um gráfico dos coeficientes de atividade iônico médio da solução, em função da solução de KNO3. Então, mostra nesse gráfico que, na medida que a adição de KNO3 no AgNO3, diminui-se a diminuição do coeficiente de atividade iônico médio.
Bem, então, quando a força iônica da solução ela for elevada, para que a lei de Debye-Hückel seja válida, o coeficiente de atividade iônico médio ele pode ser estimado, né, pela lei estendida. Então, onde o logaritmo de atividade vai ser o resultado desta fórmula, né? Sendo o Z a carga do íon, o A que será uma constante, né? Pode ser calculado também, mas geralmente vai se usar o 0,509 para as soluções aquosas a 25 graus, e o I que é a força iônica. O I, ele é também o resultado da valência de cada íon elevada ao quadrado, né? Versus a sua respectiva molaridade. Então, também tem uma formulazinha para se calcular a força iônica. O B e o C, eles são constantes adimensionais, embora o B, ele também seja considerado uma medida aproximada entre os íons, e o C, então, é um parâmetro empírico para ajuste da fórmula, né? Essa equação, então, ela consegue estimar o coeficiente de atividade iônico médio entre o intervalo moderado de soluções diluídas. Quais são as limitações, então, dessa fórmula, dessa teoria, né? A lei, ela não é necessariamente igual para eletrólitos que apresentam as mesmas valências. Então, ela foi desenvolvida para concentrações de solvente muito maiores do que as de soluto, o que acaba limitando a sua aplicação. Os íons, eles são considerados esféricos, e em muitas moléculas isso não ocorre, como, por exemplo, na molécula de nitrato. É considerada uma dissociação completa e uniforme de íons por toda a solução, ignorando as concentrações maiores em determinadas regiões da solução. Então, a lei de Debye-Hückel, ela tem o limite que está em 0,01 quilograma mol por litro. Então, aí está a formulazinha que eu citei antes, né, que pode ser usado para calcular a constante do A também. A teoria de Debye-Hückel versus a solução regular. Então, o modelo da solução regular, ele é usado para calcular a energia interna de uma solução composta por átomos A e B. Nesse modelo, ele assume que os átomos podem interagir apenas de três formas, né? A com A, B com B e A com B. No modelo de Debye-Hückel, ele considera um limite na qual existem muito mais átomos de solvente do que os de soluto. E logo essa interação entre os diferentes componentes, ela não vai ser levada em consideração. A energia associada à mistura, ela está relacionada com o somatório de todas as energias individuais, não considerando, então, essa interação entre os próprios pares de molécula, né? A partir desse modelo de Debye-Hückel, é possível, então, calcular um coeficiente de interação que será responsável por alterar a energia do sistema de acordo com o tipo de mistura presente, né? Então, estão aí as nossas fontes, né? Tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que a gente vai poder estar passando maiores explicações. Obrigada, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado.